viu na primeira aula o conceito de carga elétrica, né? E aí a gente fez uma analogia da interação elétrica com a interação gravitacional. Eu não sei se vocês estão lembrados disso. Essa aqui é a primeira aula, né? Tá certo. E a gente discutia, né, aquela questão da carga elétrica, o conceito de carga elétrica. A gente viu que a carga elétrica é a propriedade da matéria que confere aí a possibilidade de interagir por interação elétrica, né? Da mesma forma que a massa é a propriedade da matéria que confere, né, a matéria, né, a capacidade de interagir por interação gravitacional. Então, a gente fez uma analogia entre a interação elétrica e a interação gravitacional, só que eu apontei uma diferença naquela aula sobre as duas interações, né? A diferença é que a carga que produz a interação gravitacional, que é a massa, ela só existe de um tipo, só tem massa do tipo que faz a interação ser de atração. Né? Não existe massa onde a interação ocorre de forma repulsiva, né? Então, na interação gravitacional só existe um tipo de carga, só existe um tipo de massa. Enquanto que na interação elétrica, você pode ter tanto atração como repulsão, né? Isso indica que existem dois tipos de cargas elétricas, né? Que a gente chama de positivo e negativo. Hoje a gente vai discutir ainda uma diferença entre as duas interações, que é o fato de que na interação elétrica, a carga que produz a interação ela é quantizada. Ou seja, existe um valor mínimo de carga elétrica e aí os corpos, conforme vão se eletrizando, eles vão possuindo sempre uma quantidade inteira desse mínimo, né? O que não acontece na interação gravitacional. Né? A massa, ela pode ter qualquer valor, não existe um valor mínimo de massa, tá? Então essa é uma segunda diferença entre as duas interações que a gente vai acabar explorando aí num dos exercícios que a gente vai discutir aqui na aula de hoje, tá? E como a gente viu também na primeira aula, né? Essa carga elementar aí, que é o valor mínimo, né, de carga elétrica, é dado por esse valor aqui, né, obtido experimentalmente por Millikan, né? Então, o valor da carga elétrica elementar é a menor porção de carga elétrica que a gente pode encontrar na natureza, é 1,619 coulombs, né? Que C maiúsculo é a unidade de carga elétrica, tá? Então, a primeira questão que a gente tem aqui na primeira lista, a gente tem duas listas para discutir na aula de hoje, né? São duas listas bem simples, né? Dado que o assunto é muito simples. Né? A gente ainda vai melhorar isso aí no segundo bimestre, a gente vai tratar de circuitos elétricos, e aí é um assunto um pouco mais interessante. Eu passei essa lista aqui no ano passado, no ano de 2020, valendo nota, mas aí eu acho que esse ano eu resolvi passar só como uma lista de exercícios de fixação mesmo do conteúdo, tá? Então, a primeira questão aqui sobre carga elétrica diz o seguinte: avalie. Tem alguém falando aí ou não? Depois eu vejo o que está escrito aí no chat, no final da aula eu respondo, tá? Enquanto eu estiver compartilhando a tela, não dá para estar acompanhando o chat. Tá, então, a primeira afirmação diz o seguinte: ó, ao eletrizar um corpo positivamente, é sempre necessário retirar elétrons de sua estrutura. Essa é uma afirmação que é feita, né? O que a gente tem que fazer é avaliar isso como verdadeiro ou falso, né? A segunda afirmação que é feita aí diz o seguinte: ó, o processo de eletrização de um corpo não se realiza por meio de introdução ou remoção de prótons, né? Então, essas duas afirmações, elas são verdadeiras, né? A primeira está falando aí que para você eletrizar positivamente um corpo, você tem que retirar elétrons dele, né? A gente viu na primeira aula que o elétron é aquela partícula que é portadora de carga elétrica negativa, né? Então, se você retira a carga elétrica negativa da estrutura de um corpo, você faz ele ficar positivamente carregado, você torna ele positivamente carregado, tá? Então, digamos que você tem um corpo neutro, inicialmente. Você tem ali quantidades iguais de carga positiva e negativa. Se você retira a porção de cargas negativas dali, o corpo vai ficar positivo, né?
Então, a resposta aí para a primeira afirmação é que ela é verdadeira. Ao eletrizar um corpo positivamente, é sempre necessário retirar elétrons de sua estrutura, tá? E aí a segunda afirmação diz que o processo, né? E isso também é verdade porque o próton, que é aquela partícula portadora de carga positiva, uma partícula, né, que está muito fortemente ligada aos nêutrons no núcleo do átomo, que forma ali o material, de modo que você não consegue arrancar prótons dali, né, muito menos enfiar prótons dentro do material. Tá? O próton é uma partícula que está formando o núcleo do átomo. E para você conseguir retirar prótons dessa estrutura, você precisaria quebrar o núcleo do átomo. E para isso você ia ter que empregar uma quantidade de energia muito alta, de modo que isso não se faz, não é viável. Tá? Então, como é que se eletriza os corpos? Mexendo nas cargas negativas, nos elétrons. Porque o elétron está ali na eletrosfera, né, no átomo, e aí é mais fácil de você conseguir arrancar ele da estrutura do material. Tá? Então, o processo de eletrização ele nunca vai acontecer por meio da alteração da quantidade de cargas positivas de um corpo. Vai ser sempre por meio da alteração das cargas negativas, né, que estão nos elétrons. Tá? E por quê? Justamente porque o próton está muito fortemente ligado ao núcleo do átomo, né, formando o núcleo do átomo, de modo que não é viável você conseguir mexer nesse material, nessa partícula. Tá? E aí, segundo exemplo que a gente tem aqui, discute isso que eu acabei de falar para vocês, a respeito da quantização da carga elétrica, né? Ao contrário da carga gravitacional, que é a massa, a carga elétrica ela é quantizada, tá? Existe um valor mínimo e a quantidade de carga que um corpo pode ter é sempre uma quantidade, sempre um número inteiro desse valor mínimo, tá? Então aqui o exemplo 2 diz o seguinte, ó, um professor elaborou muito cuidadosamente uma questão sobre eletrização dos corpos para avaliação de Física 3 do primeiro bimestre do ano letivo de 2020. Após refletirem sobre a questão proposta, alguns alunos obtiveram os seguintes valores para as cargas elétricas dos corpos eletrizados. Então, você tem aí 10 alunos, né? Cada um deles obteve um valor para a carga elétrica de um certo corpo eletrizado aí, tá? Aí aqui embaixo diz o seguinte, considerando que não tenha nenhum problema no enunciado da questão proposta, né? Pode acontecer, quais entre esses alunos podem ter obtido os resultados corretos e quais certamente erraram os cálculos, né? Apresente uma justificativa para a resposta. Então é o seguinte, você tem que olhar o valor da carga elétrica obtida pelo aluno e comparar com a carga elétrica elementar, que é essa quantidade mínima de carga elétrica que a gente pode encontrar na natureza. Tá? Então, se o valor da carga elétrica obtida pelo aluno é maior, né, ou igual a essa carga mínima, então aquele valor ele é possível. Não é garantia que ele esteja certo, né? Mas é um valor que é coerente, pelo menos, faz sentido. Tá? Então, uma forma de você determinar se o número ali obtido pelo aluno é menor ou maior, é dividindo, né? Se você olhando de cara não consegue responder, você pode pegar o número, esse número, por exemplo, aqui, ó, que a aluna Ana Beatriz obteve, 3,2 vezes 10 a menos 16. Pega esse número, divide por esse, se der maior do que 1, é porque aquele valor ali que a Ana Beatriz obteve é um valor que faz sentido, tá? Agora, se der um número menor do que 1, indica que esse número aí que o aluno obteve é menor do que a carga elementar, né? E aí não pode, tá? É lógico que quando eu falo de você dividir e obter um número maior ou menor, é em módulo, né? Você ignora o sinal de menos aqui, tá? O que interessa é o tamanho da carga, a intensidade. O sinal não interfere nessa discussão. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Certo?
Então, desses 10 alunos aí, se você for comparar, né, cada valor com essa carga elementar, aqueles que obtiveram as cargas maiores do que a carga elementar, foram assim 5 aqui, né? Ana Beatriz, Amália, Fernando, Cailane, Sueli e Vitor Hugo. Os outros 4, Rian, Lohane, Arthur e Pedro, obtiveram valores de carga elétrica aí menor do que a elementar. Então, são valores impossíveis, né, de serem obtidos. Tá? E tem um detalhe, na verdade, né? Essa carga elementar aqui, no valor de 1,6 vezes 10 a menos 19, é o menor valor de carga elétrica que a gente pode encontrar solto, né, na natureza. É a carga que corresponde a um elétron ou um próton. Mas a gente sabe que o próton é uma partícula que não é elementar, né? Ou seja, o próton é formado por partículas menores, que são os quarks, né? E esses quarks, eles possuem carga elétrica, tá? A carga elétrica dos quarks é fracionária, ou seja, é a carga elétrica elementar, né, dividido por 3, no caso, né? Porque cada próton é formado por 3 quarks, tá? Então, a carga de um quark é esse número dividido por 3, mas a gente sabe que na natureza a gente não vai poder encontrar um quark perambulando solto por aí, né? Então, o menor valor de carga elétrica que a gente pode encontrar solto na natureza é esse número aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? A terceira questão, ainda nessa primeira lista, diz respeito aí à possibilidade, né, de você quantificar ou medir a carga elétrica de um corpo carregado. Tá? Vamos voltar aqui para o slide, de repente ajuda a entender melhor isso. Quando eu tenho um certo corpo, né, um corpo macroscópico, ali eu tenho cargas positivas e cargas negativas. Se eu arranco elétrons, ou se eu coloco elétrons naquele corpo, quando ele está inicialmente neutro, eu posso medir, eu quantificar, né, a carga elétrica líquida que ele vai ter. É só eu pegar o número N de elétrons a mais ou a menos do que prótons, né, que eu tenho naquela estrutura, e multiplicar pela carga elementar, que é a carga de um próton de um elétron. Isso dá para mim a carga elétrica do corpo. Tá? Então, aqui está em módulo, porque esse número N aqui é um número sempre positivo, o número E também é sempre positivo, de modo que essa multiplicação vai dar uma quantidade sempre positiva. Mas a carga do corpo pode ser positiva ou negativa, né? A depender de eu ter elétrons sobrando ou faltando em relação ao número de prótons. Então, o que eu estou interessado aqui nessa fórmula não é no sinal dessa carga, é só no módulo, na magnitude. Por isso que entra em módulo aqui a expressão, né, na expressão. Tá? Então, se esse número N for o número de elétrons sobrando, na hora que eu tirar essas barrinhas de módulo aqui, aí essa quantidade aqui ganha um sinal de menos. Tá? Porque se eu tenho elétrons sobrando, o meu corpo ele é carregado negativamente. Que é o que está indicando aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui do slide. Tá? Agora, se eu tenho elétrons a menos do que prótons, né? Ou seja, se eu tenho prótons a mais do que elétrons, o que vai acontecer é que essa carga ela é positiva, e aí se eu tiro a barra de módulo, é o próprio número que está ali, já que ele é positivo. Tá? Então, voltando aqui para a nossa questão, para essa questão 3 da primeira lista, aqui diz o seguinte, ó, um corpo eletrizado negativamente tem mais elétrons do que prótons na sua estrutura. Isso a gente já sabe. Considere um corpo com carga menos 8 milicoulombs. Qual é o número de elétrons a mais que prótons nesse corpo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar qual é a quantidade de elétrons que juntos vão resultar nessa quantidade de carga aqui. 8 milicoulombs, né? Lembrando que esse M aqui de mili significa 10 a menos 3, né? Multiplique o número por 10 a menos 3. Tá? Então, aqui, usando a nossa expressão, a nossa formulinha aí, a gente vai trocar esse aqui pelo valor da carga, lembrando que a gente vai usar aqui o valor em módulo. Então, esse sinal de menos aqui, a gente ignora ele, tá?
Então, o valor da carga em módulo é 8 vezes 10 a menos 3. Né? Por que, que tem esse 10 a menos 3? Porque é 8 milicoulombs, tem esse M aqui na frente do C. Tá? A gente vai ver na próxima questão que o N de nano é 10 a menos 9. Tá? Então, isso aqui é um múltiplo de unidade. Cada um desses é um múltiplo de unidade. O mili significa multiplicar o número por 10 a menos 3. Tá? Então, a carga aqui é 8 vezes 10 a menos 3. O N é o que eu quero determinar, né? O número de elétrons a mais do que prótons. E o E da minha fórmula é a carga elétrica elementar, que tem esse valor aqui. 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, quanto que vai dar esse N aqui? É só fazer a conta, né? Passa o que está multiplicando para o outro lado dividindo. Tá? Então, você vai ter esse número aqui, 8 vezes 10 a menos 3, dividido por esse, 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, quando você divide 8 por 1,6, dá 5. E a base 10, a gente já aprendeu a fazer já, né? Há muito tempo. Você repete a base, como é uma divisão, você repete a base e subtrai os expoentes, tá? Então, é menos 3, menos 19, que dá 16 positivo. Então, aqui vai dar 10 elevado a 16. Tá bom? Então, essa é a quantidade de elétrons a mais do que prótons que você tem que ter no corpo para a carga líquida dele resultar nesse valor aqui, 8 milicoulombs. 5 vezes 10 é 16 elétrons. Por que eu tenho elétrons a mais? Porque a carga é negativa, tá? Se a carga fosse positiva, seriam elétrons a menos. E aí, nessa questão 4, na quarta questão aqui da nossa lista, é mais ou menos a mesma coisa que a gente viu aí na questão 3, só que com um diferencialzinho agora que eu estou falando de uma variação de carga, tá? Aqui nessa questão 3, eu estava falando da carga líquida de um corpo. Aí eu queria saber qual é a quantidade de elétrons que eu tenho a mais do que prótons ali, tá? Agora eu estou falando de uma variação de carga. Então diz o seguinte, ó, se um corpo está eletrizado com a carga de 8, uma carga Q1, né? De 8 nanocoulombs, ele possui mais ou menos elétrons do que prótons? Essa pergunta a gente já sabe responder. Se a carga é positiva, então ele tem elétrons a menos do que prótons, tá? Para ele passar a ter uma carga de menos 6,4 nanocoulombs, é preciso tirar ou colocar elétrons nele. É lógico que se ele está com uma carga inicial positiva, ou seja, faltando elétrons, e ele passa a ter uma carga negativa, ou seja, sobrando elétrons, eu preciso colocar elétrons nesse material para que ocorra essa variação de carga aí que a gente está observando na questão. Tá? Então, para ele sair de uma carga positiva e chegar numa carga negativa, você tem que colocar elétrons ali, naquela estrutura. Agora, quantos elétrons eu tenho que colocar? Aí depende de quanto foi a variação de carga aqui, né? Então, quanto que foi a variação de carga que aconteceu? Você pega a carga final, a Q2, e subtrai dela a carga inicial, a Q1. Tá? Então, essa subtração, menos 6,4 menos 8, resulta aqui no valor de menos 14,4 nanocoulombs. Então, essa foi a quantidade de carga elétrica que você colocou naquele corpo, para ele sair daqui e chegar aqui. Menos 14,4 nanocoulombs. Tá? E aí, essa carga, ela corresponde a quantos elétrons? Ou seja, quantos elétrons foram inseridos ali naquele corpo? Aí a gente volta para essa relação aqui, né? Entre o valor da carga e a quantidade de elétrons. É só substituir os valores. Então, se eu tenho que esse Q vale menos 14,4 nanocoulombs, aqui vai entrar 14,4 vezes 10 a menos 9, né? Por que tem esse 10 a menos 9? Porque o múltiplo de unidade aqui é o N, ó. Nano, 10 a menos 9. Tá? Então, aqui o valor do Q é 14,4 vezes 10 a menos 9. Isso tem que ser igual ao número N de elétrons multiplicado pela carga elementar. Tá? Então, quando você fizer a divisão, 14,4 por 1,6 dá 9. Aqui na base 10, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. Tá? Então, menos 9 mais 19 dá 10 positivo. Essa é a quantidade de elétrons que você precisou colocar no corpo ali
para ele variar essa quantidade de carga elétrica. Tá? Uma observação importante aqui é o seguinte: não confunda esse N da fórmula com esse N aqui do múltiplo de unidade, são coisas diferentes, né? Aqui é o número de elétrons, sobrando ou faltando, tá? Esse é o N do múltiplo de unidade, que significa 10 a menos 9, tá? Por coincidência aqui, a letra é a mesma, né? Mas significam coisas diferentes, tá? Então, sobre esse assunto aí de carga elétrica, eu acho que a gente já entendeu bem, já discutiu bastante. Agora, para finalizar aqui a aula de hoje, a gente pode discutir também um assunto que a gente viu, né? A questão dos processos de eletrização, tá? Então, a gente viu lá na segunda aula, da segunda semana de aula, que quando você tem lá um certo corpo com o seu estado de eletrização definido, e você quer mudar o estado de eletrização desse corpo, você precisa passar por um processo de eletrização, né? Então, existem basicamente 3 processos de eletrização. Tem eletrização por atrito, por contato e por indução, tá? E aí, nesses 2 primeiros processos aqui, além de você fazer uma variação no estado de eletrização do corpo, você ainda tem também uma coisa aí associada a esse processo, que é o chamado a lei de conservação da carga elétrica, né? Por exemplo, aqui na eletrização por atrito, vamos supor que você tenha 2 materiais diferentes, tá? E aí você atrita esses 2 materiais. Vamos supor que inicialmente eles estavam com carga zero, eles estavam neutros. Quando você atrita os 2, você muda o estado de eletrização de modo que um vai ficar negativo e o outro necessariamente positivo, com a carga de mesma intensidade, porque essa soma tem que dar zero, já que inicialmente os 2 objetos tinham carga zero. Tá? Então, a soma das cargas antes do processo é zero, ao final do processo, a soma das cargas tem que continuar sendo zero. Tá? Então, nesse processo de eletrização por atrito, se um deles fica, por exemplo, com menos 10, o outro vai ter que ficar com mais 10, né? Considerando que os 2 estavam inicialmente com carga zero. Tá? Isso que é a conservação da carga elétrica. Tá? E aí, além disso, o processo de eletrização por atrito, né? Ele obedece aqui à tabela trigoelétrica, né? Então, se você pegar 2 materiais dessa tabela, o que tiver mais acima tende a ficar positivo e o que está mais abaixo tende a ficar negativo, quando você atrita eles. Tá? Tem um processo de eletrização por contato, né? Que a gente vai discutir aí no exercício. Vamos ver o primeiro exercício aqui da lista 2. Então, o primeiro exercício diz o seguinte, ó. Larissa e Karen aprenderam na escola que 2 objetos feitos de materiais diferentes tendem a se tornarem eletrizados ao serem atritados entre si. A fim de observar esse fenômeno, a dupla foi até a casa da avó de uma delas e pegou emprestado a lã usada para fazer crochê. Uma parte da porção de lã, elas usaram para atritar um objeto decorativo feito de madeira polida. A outra parte usaram para atritar uma tigela de vidro. Certas de que houve eletrização dos corpos envolvidos nos 2 processos realizados, Karen afirmou com convicção que ao tritar a lã com a madeira, a lã ficou eletrizada positivamente e a madeira negativamente. Já Larissa afirmou que ao atritar a lã com o vidro, a lã ficou negativamente carregada, enquanto que o vidro ficou positivamente carregado. Com base no texto, respondo. Classifique como verdadeira ou falsa as afirmações de Karen e Larissa e justifique a resposta. Então, o que Karen falou? Ela falou que quando você atrita lã com madeira, a lã fica eletrizada positivamente e a madeira negativamente. Tá? Então, vamos avaliar isso de que maneira? Como é que a gente faz para decidir se tá certo ou não, isso que ela falou? Você vai olhar a tabela triboelétrica que está lá na aula 2, né? Está na aula 2? Não, está na aula 1. Certo? Ou está na aula 2? Na aula 2.
Então, você vem aqui na tabela, eu vou até, de repente, tentar dar uma aumentada, que eu acho que aí deve estar pequeno. Já está em 200, se aumentar vai ficar grande demais, né? Tá, então, você vem aqui na tabela e compara, né? Vamos voltar no texto, eu não me lembro mais o que estava escrito. Tá, então, a Karen afirmou com convicção que, ao atritar lã com madeira, a lã fica eletrizada positivamente e a madeira negativamente. Tá? Então, a gente vai olhar a tabela, finalmente, né? Lã, positivo, madeira, que está aqui embaixo, negativo. Tá? Então, ela afirmou, a afirmação que ela fez é verdadeira, tá certo. A lã, como está mais acima na tabela, ela tende a ficar mais positiva, né, que a madeira. Então, quando você atrita lã com madeira, o que acontece é que a lã vai ceder elétrons para a madeira, de modo que ela fica positiva e a madeira fica negativa. Tá? Ou seja, a afirmação da Karen é verdadeira, ela acertou na afirmação dela. Basta agora, precisa agora a gente conferir o que a Larissa falou, né? Então, a Larissa afirmou que ao atritar a lã com o vidro, a lã fica negativa e o vidro fica positivo. Então, a gente volta aqui na tabela e compara o vidro com lã. Ó, o vidro está aqui em cima e a lã está aqui embaixo. Tá? Então, a lã fica negativa e o vidro fica positivo, conforme ela falou. Tá? Então, as duas fizeram afirmações corretas. Tá? Cadê? As duas afirmações são verdadeiras, é só olhar a tabela triboelétrica que está aí. Tá? E aí, na letra B, ele diz o seguinte, ó, no processo realizado entre lã e madeira, um dos corpos ficou com carga elétrica mais 3 milicoulombs. Qual é a carga do outro corpo? Ó, na eletrização por atrito, que é essa que está acontecendo aí, vale a conservação da carga elétrica, né? Então, se os dois corpos inicialmente tinham carga zero, no final do processo, os dois juntos têm que ter carga zero. Tá? Então, se um ficou com carga de 3, o outro ficou com carga de menos 3. Né? Essa questão poderia ter um terceiro item, né, um item C, perguntando qual dos dois ficou positivo e qual ficou negativo. Né? É só a gente recorrer ali ao resultado do primeiro item. Né? Isso aí eu vou deixar para vocês verem. E aí a gente tem agora um segundo exemplo que trata do processo de eletrização por contato. Tá? Então, como é que é o processo de eletrização por contato? Vou voltar aqui no nosso slide. Então, no processo de eletrização por contato, funciona da seguinte maneira. Vamos supor que você tenha dois corpos, inicialmente neutros, aliás, um deles não pode estar neutro, né? Você tem um corpo A carregado, com uma carga Q, e o outro inicialmente neutro, o B. Tá? Esses dois corpos, eles são feitos de material condutor, que permite os elétrons se propagarem por ali. Tá? Então, quando você coloca esses dois objetos em contato, o que vai acontecer é que essa carga aqui, ela tende a se distribuir pelo sistema. Tá? Então, se esses dois corpos tiverem a mesma dimensão, né, ao final do processo, cada um deles vai ter a mesma carga elétrica que o outro. Tá? Porque a carga ela tende a se distribuir. Então, você vê que aqui no início, a carga elétrica total do sistema é quanto? É Q mais zero da Q, né? Então, essa é a carga elétrica total do sistema. No final, a carga elétrica total também é Q. Q sobre 2 mais Q sobre 2 da Q. Tá? Então, é assim que funciona o processo de eletrização por contato. Se os dois tiverem uma carga, cada um tem uma carga Q1 e outro Q2, né? No final do processo, cada um deles vai ter Q1 mais Q2 sobre 2. Tá? Então, ali, naquela questão, a gente discute essa forma de eletrização aí, né? Então, o que diz aqui o enunciado da questão 2? Ó, dois corpos condutores, A e B, inicialmente com cargas respectivamente iguais a menos 3 nanocoulombs, tá vendo? E 13 nanocoulombs, são colocados em contato.
Em seguida, A é colocado em contato com o corpo condutor C, de carga -1, e B é colocado em contato com o corpo condutor D, de carga 7. Tá? Ao final de todos os processos, quais as cargas dos 4 corpos? Verifique se a conservação da carga elétrica total do sistema formado pelos 4 corpos, somando as cargas antes e depois de todos os processos realizados. Tá? Então, ó, primeiro vamos para a primeira questão ali, né? Ao final dos processos, quais as cargas dos 4 corpos? Então, o que a gente tem que fazer é seguir a ordem aí que o enunciado fornece para a gente, né? Então, primeiro você vai pegar o corpo A e o corpo B e vai colocar eles em contato. Tá? Então, quais são as cargas de A e B inicialmente? -3 e 13. Então, se você coloca eles em contato, qual que é a carga total do sistema? É 10, né? Então, no final do processo, um deles tem 5 e o outro vai ter 5 também. Porque eles tendem a distribuir, né, a carga elétrica, se eles tiverem a mesma dimensão, de modo que se verifica a conservação da carga elétrica. A soma total não pode variar. Tá? E aí, qual que é o segundo processo que é feito aí? Você vai pegar agora o corpo A, que mudou de carga, né? Antes era -3, agora é 5. E aí você vai colocar ele em contato com o corpo C, que tem carga inicial de -1. Tá? Então, nesse segundo processo, você tem o corpo A com 5, o corpo C com -1. Qual que é a carga total do sistema aqui? É 4, né? 5 menos 1 dá 4. Então, depois que você afasta os dois corpos, você deixa eles em contato por um tempo longo, o suficiente, né? Para estabilizar a distribuição de elétrons ali. E aí, ao final desse processo, cada um deles vai ter 2 nanocoulombs de carga. Tá? E aí, finalmente, você faz o último processo. Você pega o corpo B, é isso? E coloca em contato com o corpo D, a 7 nanocoulombs. Tá? Então, quanto que vai dar para cada um no final do processo? Ó, o corpo B, lá do primeiro processo, tem uma carga 5, tá vendo? O corpo dele chega com carga 7. Então, quando você coloca os dois juntos, o total é 12. Então, no final do processo, cada um vai ter 6. Isso se as dimensões forem iguais, né? Porque as dimensões do corpo influenciam na distribuição da carga. Tá? Se um corpo é muito maior do que o outro, né? Para a carga ficar distribuída por igual pelo sistema, aquele corpo muito maior tem que ter mais carga. Tá? Então, aqui a gente está considerando que os corpos eles têm mais ou menos a mesma dimensão. Então, ao final dos 3 processos, o que a gente tem? Ó, o corpo A vai ter carga 2, o corpo B vai ter carga 6, o corpo C vai ter carga 2 e o corpo D vai ter carga 6. Tá? E com isso a gente pode verificar que a conservação da carga elétrica aconteceu aqui. Tá? Se você somar todas as cargas antes dos 3 processos, quanto que dá? Um deles tinha -3, o outro tinha 13, o outro tinha -1 e o outro tinha 7. Quando você soma tudo isso, dá 16. Tá? O mesmo valor dá se você somar todos os valores ao final dos 3 processos, né? 2, 6, 2 e 6. Somando tudo isso, dá 16. Então, a conservação da carga elétrica aconteceu como era de se esperar, né? Já que a gente está tratando aí de um processo de eletrização que ocorre a conservação da carga elétrica. Eletrização por contato. Tá? O único processo de eletrização que não acontece a conservação da carga elétrica é esse que está aqui na questão 3, que a gente vai discutir só na próxima aula. Tá? É o processo de eletrização por indução. Então, nesse processo de eletrização por indução, aqui não acontece a conservação da carga elétrica. Tá? Então, vocês podem dar uma lidinha nessa questão aí, e na próxima aula a gente vai discutir ela, tá? Além de discutir também o assunto da terceira semana, que foi lei de Coulomb, força entre cargas elétricas. Tá? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa aqui. Se eu estiver esquecendo, na próxima aula eu lembro. Certo? Então, se tiverem aí alguma dúvida, estou à disposição aqui. Se não, a gente encerra por aqui. Vou colocar
a lista de presença aí, tá? Tem uma pergunta aqui que alguém fez. Então, por hoje a gente encerra aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, estou à disposição, senão a gente se vê na semana que vem de novo.